É, minha internet em casa falhou, agora no final da tarde. Então, eu travei minha imagem aqui. Se a gente acontecer algum problema aí, é porque meu 3G parou, tá? Então, se vocês tiverem algum problema, me avisem, por favor, porque as condições de conexão aqui não estão as melhores. Beleza. Bom, a gente viu até agora, né, os modelos, as abstrações de transmissão, né, a gente tem aquelas abstrações do modelo OSI, porque a gente precisa ter sistemas interoperáveis por padrões abertos, né? E falando de padrões abertos, quer dizer que você consegue ter diversos fabricantes que implementam desses padrões. A gente conheceu o modelo OSI. Do modelo OSI, a gente entrou aqui na camada física. Na camada física, a gente viu diferença de sinal e dado, né? E a gente viu que a camada física ela converte lá um conjunto de dados, os bits, em sinais. E esse sinal pode ser um sinal digital e um sinal analógico. Na transmissão digital, a gente tem o caso, né, quando a gente transmite o dado, que é bit, em sinal digital. E a gente viu as codificações que melhoram, vamos dizer assim, as condições de transmissão, né? Então a gente viu algumas condições, entre as principais estão lá a NRZ e o Manchester, né? Principalmente para vocês de automação, mas a gente viu lá também a 4D PAN 5 para o Giga Ethernet. Então a gente viu que tem vários macetes, vamos dizer assim, né, para você melhorar a transmissão daquela sequência de bits. Não é simplesmente colocar lá. A gente viu modos de transmissão também, né? A gente viu que o padrão hoje é tudo ser transmitido serialmente. A gente viu o porquê. E na última aula a gente falou também quando a gente quer transmitir alguma coisa analógica sobre um sinal digital, sobre duas técnicas de conversão. Agora a gente vai falar de quando a gente transmite por meio de um sinal analógico. Lá no começo do curso a gente falou sobre sinais banda base e passa-faixa, né? Que a gente também chama de banda larga, né? E a gente fez essa associação e a gente sabe hoje, né, que sinais analógicos eles vão ser melhores para otimizar a largura de banda, para compartilhar a largura de banda. Um sinal digital ele utiliza toda a largura de banda do canal, né? Então você não consegue dividir duas redes independentes no mesmo canal usando um sinal digital. Isso está claro para todo mundo? Está bem claro? Isso tem que estar meio que tipo no sangue, né? E a gente viu tá ok. A maioria das redes locais ela é digital por causa disso, né? Rede local, o cabo é meu, só eu que vou usar. Agora, para condições especiais, por exemplo, onde eu tenho que compartilhar o meu cabo com alguma aplicação ou com algum outro tipo de finalidade, né? Eu preciso compartilhar a largura de banda, ou seja, o cabo vai ser usado para outro fim a não ser a minha transmissão, seja a transmissão de outra rede ou até outro tipo de aplicação. Eu preciso usar uma banda larga passa-faixa, né? Eu preciso usar uma transmissão em banda larga, beleza? E aí eu vou usar a transmissão analógica. Tranquilo? Nesse caso, a transmissão analógica, ela pode acontecer, né? Transmissão. Vocês conhecem exemplos diversos hoje de transmissão digital sobre analógico, né? O Wi-Fi é um exemplo, né? A nossa rede Wi-Fi, no final das contas, a gente tem um sinal analógico que a gente transmite lá, por exemplo, agora o que eu estou transmitindo aqui está indo por uma rede Wi-Fi até meu celular e está chegando a vocês. Então, no salto entre meu computador e o celular, eu tenho uma rede analógica aí. Na rede de telefonia, eu tenho outra rede analógica, né, a nível de sinal. E a gente está transmitindo bit, aí vocês estão me ouvindo. Agora, em que caso, por exemplo, a gente tem a transmissão de dado analógico sobre analógico? Um exemplo era a rádio AM, né? E a rádio FM também, né? A rádio FM e a AM, ela basicamente modulava a voz do locutor lá, dentro de um arranjo de frequência. Se a gente estivesse em aula presencial, a gente ia mostrar isso no laboratório que tem um analisador de espectro, né? Infelizmente, a gente não vai poder por causa da pandemia, né? Para a gente ver a transmissão, como é que o sinal é modulado lá e a gente consegue escutar o rádio, né? Mas isso tudo passa por um sinal que no meio vai de forma analógica, ok?
Opa. Então, no primeiro caso, quando eu tenho transmissão digital bit sobre sinal analógico, o que acontece no esquema é esse. Eu troco aqui o codificador, né, o codec, pelo modem. Né? O modem vem de modulador, demodulador. Beleza? Então, o modem, quando ele modula, ele pega o sinal e molda o sinal num sinal analógico. Quando ele demodula, ele pega o sinal analógico, passa num filtro maluco lá e converte num sinal digital para te entregar. Tá claro isso? Sim. Agora, cara, olha só, vê como as coisas têm. A gente podia estar decorando essas coisas, né? Mas dá para entender. Modular, né? Vou até pegar no dicionário aqui, ó. Ver essa ideia agora. Modular. Vamos ver o dicionário. O que significa modular? Dicionário. Eu fui no improviso aqui, tá? Pode ser que não funcione. Priberan. Vamos no Priberan. Conhece o Priberan? Modular. Ó, o significado de modular aí, ó. Construir por módulos, no sentido de arranjo, né? Cantar, ler ou dizer com modulação, variar a altura ou a intensidade da voz, variar a frequência ou a amplitude de ondas eletromagnéticas. Modelar. Tá vendo aqui? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu caí. Não, estou ouvindo sim, professor. Então, eu posso dizer, vocês agora, eu não estou forçando se eu falar que modular tem a ver com modelar, pode crer? Sim. Hoje eu estou meio professor de português aqui, ó. Modelar, quando eu falo modelar, porra, eu tenho que falar o que eu vou modular, né? Certo? Modelar, tá, chegar para você, gente, modelei, né? Modelou o quê, né? Então, eu preciso de alguma coisa para modelar, certo? Se eu for fazer uma escultura, eu vou fazer um jarro, o que eu vou modelar é o barro, pode crer? Se eu for pegar um programa e modular, eu vou modular funções de código, certo? Eu vou agrupar elas lá e vou criar uma forma. Modelar, eu preciso ter alguma coisa para modelar, certo? O que eu modelo no caso da transmissão digital? Da transmissão analógica, desculpa. O sinal digital? Não. Aí que tá a história. Para eu modelar, né? Tipo, eu quero. É como a analogia da tua resposta, eu vou tentar. Se eu perguntasse assim, gente, como é que eu modelo um barro? Você não modela um barro pelo barro, né? Tipo, eu não modelo o formato do jarro, né? Quando eu falo assim, como é que eu modelo um jarro? Você não modela o jarro pelo jarro, né? Ele não é autossignificado. Você tem que partir de algum insumo, certo? Você tem que partir de Sim. alguma coisa para chegar no que você quer. Então, o que eu quero é transmitir o dado, né? O barro aqui, o vaso é o dado digital. O que eu modelo aqui é uma função senoidal. Essa função senoidal é uma função base que geralmente eu chamo de portadora ou carrier em inglês. Falou? Então, toda transmissão
analógica, ela precisa de um sinal portador, que vai ser aquele sinal senoidal principal, que vai ser moldado para aí dentro desse molde a gente ter a representação digital. Sacou? Sim. Tá claro? Então eu preciso de uma frequência fundamental ali, de um sinal fundamental que eu vou modelar. Aí, geralmente, quando a gente. Se eu olhar aqui a largura de banda, né? Se esse aqui for o domínio da frequência, esse aqui vamos dizer que é a amplitude, e aqui é a frequência. Aí eu peguei aqui um determinado canal, certo? Geralmente, a função portadora é um sinal que está aqui no meio e você tem alguma coisa desse tipo aqui, ó. Espera aí que alguém está entrando aqui. Beleza? Então, a largura de banda é essa variação aqui. E aí a gente vai ver que, geralmente, a intensidade da ocupação de energia ela é centrada aqui na frequência fundamental. Nessa frequência central aqui, que é a frequência originária lá do nosso sinal, entendeu? Então eu posso pegar um sinal, por exemplo, com a frequência natural de 60 Hz e fazer algumas variações numa faixa, e essas variações dentro dessa faixa vão permitir eu modular dados digitais. Eu preciso de um grupo de frequências aqui do lado para eu poder modelar, né, as informações digitais ali. Dá para entender? Mas isso parte de uma frequência fundamental que é chamado de carrier ou portadora. Fechou? Fechou. Bom, como eu quero modelar o sinal digital em cima de um sinal senoidal, né, que é a nossa portadora, eu vou pegar a minha portadora e eu vou poder variar 3 coisas dela. Porque esse é o barato, né? Se eu tenho uma senoide, né? Se eu souber 3 informações, eu defino a senoide, né? Frequência, certo? Amplitude e a fase. Com 3 parâmetros aqui, eu defino uma senoide, concorda? Obviamente, Sim. eu vou ter 3 modulações. Modulação por chaveamento de amplitude, modulação por chaveamento de frequência e modulação por chaveamento de fase. Chavear significa mudar, né? Pode crer? A tradução em inglês aqui é shift keying, né? Chaveamento de frequência, chaveamento de amplitude e chaveamento. Agora, eu posso chavear em 3, 4, 5 níveis se eu quiser. Certo? Se eu tenho 5 frequências, eu chaveio entre as 5 frequências. Certo? Certo. Isso também é utilizado muitas vezes em comando remoto. E o princípio tudo é comunicação. Por exemplo, você tem um motor, e aí do motor você tem um cabo, e aí beleza, você não quer botar nenhuma comunicação muito difícil. Basicamente você põe um circuito analógico lá que interpreta 2 frequências. Ou 3, sei lá, dependendo dos comandos de um motor. Eu não sei nada de um motor. O motor para mim é só o do carro, sei lá, da geladeira. Só existem 2 estados do motor para mim. Desculpa a minha ignorância aí. Ligado e desligado, certo? Aí eu quero ligar o motor remotamente. Eu posso mandar um sinal senoidal por um cabo. Eu vou ocupar uma frequência praticamente nula, recuperar o sinal, basicamente interpretar a frequência que ele está centrado, né? Então eu mando um sinal de 60 Hz e um sinal de 500 Hz. Uma coisa significa ligar, outra coisa significa desligar. Sacou? Quando a frequência para o problema não é adequado, você pode fazer isso na amplitude. Aí eu mando um sinal na frequência de 60 Hz, mas com amplitude de 10. E eu mando um sinal na frequência de 60 Hz na amplitude de 200. São 2 comandos diferentes. Sacou? É a mesma coisa que você mandar 0 e 1, entendeu? A lógica binária tá aí.
E aí, existe uma outra modulação bem interessante, muito utilizada hoje em dia para transmissão de grande capacidade numa largura de banda pequena, e vira e mexe cai em prova aí, que é QAM. Cai em prova não só de comunicação de dados, né, que fique claro. Na QAM é uma modulação que eu vou usar a amplitude combinada com a fase. A gente vai ver aqui no curso, falou? E aí a gente vai ter um esquema de quadratura. Então, o curso de... Assim, a gente não vai se aprofundar. O objetivo de vocês conhecerem a transmissão analógica é a gente ter uma noção geral, tá? Fundamental do que se trata, tá? Trabalhar com transmissão analógica cai muito na parte de eletrônica, obviamente, né? Filtros, que aí foge ao nosso escopo, tá bom? Beleza? Então a gente volta lá para o nosso R, né, o nosso famoso R, e aí ele também está aqui. Só que aqui, no caso, eu tenho... eu não tenho aquela aproximação C lá, porque C é digital para digital, né? E aí eu tenho uma relação entre média de bits na mesma proporção. Aqui, basicamente, eu vou modular. Então, a taxa de bit ela é diretamente proporcional ao número de símbolos. Ele não tem aquele meio lá na média, né? Porque lá a gente estava falando de transmissão digital, ela é intrinsecamente aperiódica, lembra? Por ela ser aperiódica, a gente caracteriza ali um caso médio ali, onde você tem sinais para cima e para baixo. Aqui não. Aqui a gente tem uma ocupação compartilhada da banda. Então, para a transmissão analógica, a relação entre a taxa de símbolo e a taxa de bit é a mesma, só sem o C aqui, tá bom? Tranquilo isso aqui? Então, continuo tendo aquela história. Eu vou ter símbolos e vou ter... Lá no digital, os símbolos eram os níveis de, vamos dizer assim, de amplitude dentro de um intervalo de tempo. Aqui, eles vão ser o número de símbolos de uma determinada grandeza, por exemplo. Se eu uso 5 frequências, eu tenho a possibilidade de mapear 2 elevado a 5 combinações de padrões de bits, concorda? É a mesma ideia nesse caso. A única diferença é que aí você vai a relação de símbolo ela vai ser menor ou igual, porque assim, eu não consigo colocar mais bits sem ter... É a ideia do ônibus aí, né? Você não consegue transportar mais gente do que cabe dentro do espaço do ônibus, né? Então acaba que o sinal portador ele vai transportar um conjunto de bits, né? Mas geralmente ele vai ser menor ou igual à taxa de sinal. Então, um sinal analógico de taxa tem taxa de bit de 8 bits por segundo e taxa de baud de 8.000, né, e 1.000 bauds. Quantos elementos de dados e sinais são transportados por cada elemento? Quantos elementos de sinais são necessários? Bom, aí é só aplicar a formulinha ali, 8 bits por baud, o R ele vai ser a relação, binário, né, o número de níveis por... Eu preciso ali de 256 níveis, né? Níveis aí associados a alguma grandeza, seja ela frequência, seja ela fase ou atraso. Eu precisaria de 256 componentes de frequência dentro de um intervalo ali. Então, é daquela história. Se eu tenho ali um conjunto de frequências, a minha largura de banda é o total de frequência que eu vou utilizar. Vamos supor aqui, ó. Vamos fazer uma analogia com uma autopista aí, né? A largura de banda da minha autopista, no caso aí, se eu olhasse para essa autopista, ela é half ou full duplex? Parece ser full duplex. Full duplex, né? Ó, tá transmitindo ida e vinda nos dois sentidos, pode crer? Sim. Considerando que a gente está fazendo uma transmissão analógica, né? O que significa isso? Eu estou transmitindo coisas sobre coisa, né? Coisas que existem sobre coisas que existem. Então, eu vou mapear a minha sequência de bits em grandezas reais. Frequência é uma grandeza que você consegue lá medir facilmente. Então, eu posso considerar, vamos considerar que
né? Cada faixa da pista é uma frequência. Pode crer? Quanto mais frequências eu tiver, mais faixas eu vou ter, mas eu nunca vou conseguir transmitir além da combinação de faixas que eu tenho. No limite, eu vou saturar com a ocupação máxima dessas faixas. Essas faixas seriam os símbolos, ok? Beleza? Beleza. Então, como eu falei para vocês, a portadora, ó, aqui eu tenho um exemplo da modulação da portadora. Aqui é um exemplo de modulação por amplitude. Eu tenho um sinal analógico, beleza? Bonitão aqui, ó. E eu quero modular, eu quero modelar essa portadora. Então, eu tenho uma frequência fundamental na minha portadora com a frequência X. Sei lá que frequência é essa aqui, né? Vamos supor que isso aqui, a frequência natural desse sinal aqui está em 60 Hz. Sei lá, chutando, pode ser qualquer valor. Beleza, qual que é quando eu pego e multiplico esses dois sinais aqui, qual que vai ser o sinal resultante? Vai ser o sinal de cima, beleza? Moldando o sinal de baixo em amplitude, ó. Dá para ver aqui que a amplitude, onde eu tenho amplitude, o sinal, né, tá aberto, e onde eu não tenho amplitude, o sinal estrangulou. Deu para entender a ideia da modulação? Isso é basicamente filtro, né? Beleza? É processamento de sinal puro isso aí, né? Ficou claro? Sim. Se eu fosse, por exemplo, modular na frequência. Bom, se eu for modular na frequência, eu poderia pegar essa portadora e fazer uma parada assim, né? A mão livre aqui, né? Certo? Essa aqui seria a frequência X e essa aqui é a frequência Y. Eu poderia associar aqui ao bit 0 e ao bit 1. Então eu escutei o meu sinal, eu percebi um sinal com a frequência Y, isso aqui é o lógico 1. Eu percebi com frequência X, é o 0. Mas e se eu tiver, por exemplo, isso aqui, aí falando só em frequência por enquanto, né? Eu vou desenhar aqui, pan, aí pananana, aí pananana, e vamos dizer aqui, paraná. Quantas frequências eu tenho aqui? Ó, eu tenho a frequência 1, a frequência 2, a frequência 3 e a frequência 4. Porra, ficou perfeito o desenho, ficou não? Ficou? Ô, velho, sem sarcasmo aí, cara. Ó, então, se eu tenho 4 frequências, quando eu amostrar o sinal lá, eu perceber, é a frequência 1, eu posso associar isso aqui ao bit 00. Aqui eu posso associar ao lógico 01, ao lógico 10. Oh, caramba, peraí. 10 e ao lógico 1, sacou? Então eu consigo, dando escala na minha transmissão de dados, só de uma maneira muito mais fácil. Beleza? Entendemos até aqui? Sim. Então entendemos praticamente tudo. Agora vamos só seguir o protocolo. Modulação em amplitude. Eu vou moldar a portadora considerando diferentes amplitudes. No caso binário da modulação SK binária, eu vou ter só duas amplitudes, a amplitude sim e a amplitude não, né? Então, amplitude não, corta a amplitude sim mantém a amplitude natural da minha portadora. Eu poderia ter 5 amplitudes diferentes, né? 4, né? É sempre bom fazer em combinação de 2, porque a gente vai transmitir dado binário, né? A gente está eu estou focando aqui na transmissão digital nas camadas superiores. Mas e aí, qual que é meu R aqui? Eu tenho um bit para um sinal, pode crer? Se eu tivesse um bit para uma variação de sinal aqui entre duas frequências, seria 1 para 2. No caso aqui do SK binário, o R é 1. Se o R é 1, S é igual a N1 sobre R. Isso aqui para transmissão analógica.
né? Então, a minha taxa de baud vai ser igual à taxa de bit. Beleza? E a minha banda continua sendo proporcional à minha taxa de baud. Só que no caso aqui, a proporcionalidade dela eu vou precisar de um pouco mais de banda do que simplesmente a taxa de símbolo. Da onde se explica esse 1 mais D aqui? Esse 1 mais D é tipo, né, igual quando você faz porcentagem, né? Você fala, incrementou 10%, né? Você vai multiplicar por 1,1, não é? Então, esse D aí é um coeficiente de incremento da banda para ela poder acomodar essa taxa de baud. Por que não é igual aqui? Algum chute aí? Manda bicuda, então. Não sei não, professor. Vocês já viram o filtro? Já estudaram o filtro? Passa baixa, passa O filtro, faixa, você né? consegue um filtro perfeitinho, reto, travado? Não. Pois é por isso. Porque no processo de amostrar e desamostrar o sinal, você passa por filtros que não são perfeitos. Então você precisa de uma banda um pouquinho maior para compensar isso. Beleza? Entendi, para não atenuar o sinal, né? E até para não interferir no entendimento do sinal, né? Beleza? Para você ter uma leitura mais confiável para o seu filtro identificar de uma maneira mais segura. Beleza? Beleza. Tranquilo? E aqui está a frequência da portadora, da carrier. Falou? Bom, a implementação basicamente é a multiplicação do sinal digital que está vindo ali, TTL, né? Esse aqui poderia ser a representação do sinal transistor lógico, né? 0 e 1, alto e baixo tal. Na portadora, bem simples de implementar, bem barato, concorda? É o sinal que está saindo lá do computador, cruzão, multiplicado por um módulozinho com oscilador aqui, né? Gerando na frequência combinada. E aí você já tem o sinal modulado. O ASK binário, a implementação dele é bem simples. E é esse tipo de implementação, por exemplo, que é utilizado na atuação de máquina, às vezes, né? Por inversor e tal, né? É um princípio parecido. E aí a gente pode ter agora, em amplitude tá entendido, não tá? Sim. Agora, a modulação em amplitude ela tem uma dificuldade. Eu tenho que identificar o nível do sinal. Então, se eu tiver múltiplas amplitudes, eu preciso ter um processo de modulação e filtragem bem robusto e espaçado para eu conseguir diferenciar diferentes níveis, né? Não falando agora da amplitude binária. Da mesma forma, acontece no FSK, só que identificar diferentes frequências é muito mais simples do que identificar diferentes amplitudes. Concorda? Porque a frequência ela sofre apenas com interferência, ela não sofre com efeito Joule, certo? Na transmissão. Certo. Então, se eu for transmitir e dependendo da distância, cara, eu posso perder a amplitude e aí ferrou. Aí, né? Agora a frequência não. Quando você escolhe uma frequência, você pode até perder energia naquela frequência, mas você consegue identificar aquela frequência porque é a taxa de mudança do sinal. Então o FSK ele é interessante por isso. Ó. No caso aqui, ele está fazendo o FSK binário, né? Onde eu tenho um bit para um sinal. Eu estou usando aqui duas frequências. Se eu estou usando duas frequências, aqui estão as duas frequências aqui. São duas frequências portadoras dentro de um sinal maior, né? E essas duas frequências têm o mesmo gap, ó, para você poder identificá-las. Tá vendo? E
A banda vai ser um pouco maior nesse caso, porque eu preciso de um delta entre as frequências para eu não ter o quê? Interferência. Aqui eu tenho um gap, pode crer? Beleza, o gap? Sim. Eu tenho que afastar as frequências centrais para eu poder identificá-las, para elas não se sobreporem. Beleza? Mas aí, ó, então a taxa nesse caso do binário é R1, o S e tal, e a banda ela vai ser igual no amplitude, porém um pouco maior. Então, para você transmitir modulação de amplitude, você vai precisar de uma frequência, um pouco mais de frequência, né? Só que estamos falando de banda passa-faixa, né? Vai ser maior frequência dentro de uma faixa. E aí a implementação, certo? Aí basicamente usando um oscilador. Aí vamos ver esse exemplo aqui, ó. Necessita-se de 3 bits por vez a uma taxa de 3 megabits por segundo. A frequência portadora é de 10 MHz. Calcule o número de níveis, diferentes frequências aí no caso, e taxa de balde e largura de banda. Bom, se eu quero transmitir 3 bits por vez, eu vou ter 8 níveis. Certo? Certo. Se eu coloco aqui, né, eu tenho... se eu quero uma taxa de 3 megabits, né, se eu fosse pegar na proporção, dividindo pelos 3 bits, vamos dizer assim, né, eu teria 1 megabaud aí por relação aí em FSK binário, né? Eu tô considerando aqui a transmissão FSK binário, né? Onde o R é 1. Pode crer? Se o R é 1, S é igual a N. Então, se o N é igual a 3 megabits, então vai ser 3 megahertz. Ok? Só que eu quero transmitir 3 bits. Aí eu vou ter a taxa de 1 megabaud. Considerando aí, né, 1 megabaud para 1 megahertz, pô, eu não estou lembrando por que deu 1 megahertz do afastamento do delta. Eu acho que pode ser considerado, vamos dizer assim, um coeficiente de cagaço, né? Você botar 1 mega de afastamento. No slide anterior tem essa fórmula aí do 2DF. Então, mas o 2DF... Aí. Então, banda... Mas então, é porque eu não sei o D, né? Ah, tá, entendi. Esse D minúsculo, né? Eu acho que foi um bom valor, né? Aquela história. Enfim, faltou essa informação aqui. Então a banda, no caso, vai ser 8 vezes esse 1 MHz, considerando esse delta, né? Então a ideia, esse exemplo ficou meio troncho, mas a ideia é assim, você vai precisar de uma banda maior, mas geralmente ela é proporcional ao número de frequências que você tem. Essa é a ideia aqui, né? Ó, eu tenho basicamente 8 frequências e eu vou transmitir 3 bits por vez em cada um desses subcanais aí. Bom, e por fim, a modulação por fase é quando você tem a variação na portadora do atraso por intervalo de tempo. No caso aqui do PSK binário, né? Aí tem que tomar cuidado que fase aqui é phase em inglês, né? PSK binário, eu vou ter a mesma relação lá da amplitude. Identificar a fase basicamente é um problema de eletrônica. E aí eu vou ter essa frequência um pouco maior centralizada ali na portadora. E também é implementado com... na verdade, ele gera atrasos, né? Não é, eu acho que essa figura aqui ficou errada. Por fim, eu posso fazer o chaveamento, né? Fazer uma quadratura, por exemplo, usar mais de um ângulo, certo? E aí, por exemplo, aqui eu tenho o exemplo do QPSK, onde ele está modulando aqui
2 bits, né, em 4 ângulos, certo? Ó, ele usa uma quadratura aqui. Então, se a gente fosse fazer vamos lá, 45 estaria aqui, né? Se isso aqui fosse o diagrama lá, polar lá, 45 menos 45, 135 e menos 135. Pode crer? A ideia de quadratura? Sim. Eu teria, por exemplo, o sinal com essa fase, com essa e com essa. E aí, se eu tenho um sinal, eu tenho 4, né? Eu poderia transmitir aí 2 bits por cada sinal, né? Então, se eu peguei o sinal, sei lá, aqui 00, aqui 01, 0, 10 e o 1. Um exemplo qualquer aqui, certo? Simplesmente variando o tipo de fase. Até aqui ficou claro? Só que imagina o seguinte, beleza, atrasar fase, né? Você põe lá o atraso no sinal, você pode botar vários ângulos, certo? Então eu poderia botar vários ângulos aqui. Agora, e se eu variasse o ângulo e a amplitude da flechinha, né? Então, considerando que isso aqui é a amplitude do sinal, certo? E o ângulo é a fase, eu tenho uma combinação de duas grandezas. Com isso, eu posso aumentar muito o número de símbolos e por essa razão, ter uma combinação bem maior de representação de bits, certo? E aí, por exemplo, se a gente combinasse fase com amplitude, né? No caso aqui, ó, a amplitude, a representação da modulação por amplitude binária seria isso aqui, né? Sem amplitude, com amplitude, certo? Aqui, se eu combinar, essa aqui seria a com fase positiva com fase negativa, a binária, a fase binária. Se eu combino as duas, eu tenho o QPSK. Concorda? Que o QPSK é uma combinação. Vocês concordam disso? Tranquilo? Tá acompanhando? Sim. É ruim falar assim sem ver o rosto, que não sabe se você está falando grego. E aí, a gente chega no QAM. E aí eu vou ensinar o QAM para vocês, mas a ideia é ser bem sintético aqui, bem maceteado. QAM é uma modulação por amplitude de quadratura. Qual que é a ideia? É você variar a amplitude e variar a fase. Então, no caso aqui, ó, eu tenho o sinal com essa amplitude e com essa amplitude. Quantas amplitudes eu tenho aqui? 3. E quantas fases? 1, 2, 3 e... Não, desculpa, eu tenho 4 amplitudes aqui, né? Eu tenho essa amplitude 0 aqui, certo? Eu tenho 4 amplitudes aqui e 4 fases, pode crer? Com isso eu fiz esses 4 pontinhos aí. Eu poderia fazer esses 4 pontinhos desse jeito aqui também, não posso? Certo? Certo. E aí, o número de pontinhos dá um número do QAM. Então, QAM 4, o QAM 16 aqui, ó. 4 mais 4 mais 4 mais 4. E aí, como é que você faz esse sinal? Bom, você está variando 1, 2, 3, 4 amplitudes e fases simultaneamente. Então, eu tenho 16 sinais aqui. Aqui eu tenho 4 sinais, concorda? Uma combinação amplitude e fase. Aqui também, eu tenho 4 sinais. Pode crer? Pode crer. Então aqui eu vou transmitir sempre o número de bits vai ser log, né, de 2. Se eu tenho 4 sinais, se eu tenho 16 sinais, quantos bits eu vou transmitir aqui? Cada amostra dessa são quantos bits?
2? Opa! São 16 sinais. Ah, são 4. 4, pode crer? Uhum. E aí, assim, o que representa cada um é definição, tá? E aí vai embora. Então, repara, cada amostra, numa amostra só eu já pego 4. Concorda que você ler um sinal e identificar a fase e amplitude dele não é tão complicado? Vamos dizer assim, custoso? Numa amostra você consegue pegar aqui frequência e aí você pega 4 bits. Então eu posso, existe, por exemplo, é fácil de implementar essa divisão. É só eu combinar, né, um filtro para identificar a amplitude e a fase. Então existe, por exemplo, QAM 256. Existe QAM 1024. O que vocês têm que saber é isso. Quantos bits eu transmito por sinal aqui? Certo? Esse aqui é o meu R. Deu para entender? O que significa isso aqui? É o número de sinais que você vai ter. Tranquilo? Então, quanto maior for o teu QAM, quer dizer, a densidade de bit por sinal é cada vez maior. Fechou? Fechou. Eu não sei, Emanuel aqui, Jesus, E assim? Iaci. Tranquilo, Iaci? Beleza. Eu acho que o Emanuel não deve estar na área aí. Bom, tranquilo, então, a parte de transmissão digital sobre analógico? Não é difícil não, né? Mais ou menos. Onde que pegou o calo aí? Fala aí pra mim. Ah, vários conceitos que a gente tem Sim. que dar uma. Pô, mas parte assim do fundamento. Ó. Vamos lá, vamos respirar. Você tem uma frequência portadora original. Como ela é uma senoide, ela tem 3 atributos, certo? Se você modula na frequência, você tem o FSK. Se você modula na amplitude, você tem o ASK. Se você modula na fase, você tem o PSK. Traduzindo para o inglês aí, né? Fechou? Aham, Tá claro fechou. isso? É Aham, claro, ficar associando aquela fórmula da banda, vocês não precisam se preocupar com isso. Mas a noção que a banda não é exatamente a mesma é intuitivo, fica intuitivo, assim, eu vou precisar de um pouco mais de banda, porque eu tenho que saber que isso é tratado a nível de filtro, né? E aí você precisa de um pouco mais. aham, Porque no final, na parte de camada física, a gente sempre vai estar preocupado assim, quanto de banda eu preciso para transmitir essa bagaça? Entendeu? entendi. E aí, quando a gente vai para o QAM, eu posso usar uma quantidade de frequências bem pequenininhas, né? Porque lembra que, ó, no caso aqui, Opa, peraí. No caso aqui, ó, a modulação por fase, ela é proporcional à modulação, à taxa de amostragem. Quantas vezes... Imagina, o que seria o S nesse caso? Imagina que você tem a ponta de um multímetro, você põe lá e mede o sinal, certo? Isso é uma Certo. amostragem. Aí você foi com o multímetro e mediu de novo, mediu de novo. A taxa de amostragem aqui agora seria quantas vezes você põe esse multímetro no fio e mede. Deu para entender? Aham, Então a banda ela vai ser um pouquinho maior. Se eu usar frequência, se eu usar modulação por frequência, a banda tem que ter o gap de proteção. Então ela vai ser, né, consideravelmente maior. Agora, o QAM, ele usa a vantagem da amplitude. Ó, a amplitude também, ó, é só a questão da filtragem, tá vendo? E da fase. E com isso, com uma amostragem só, ela pega N bits. N quantos? Aí depende de quantas amplitudes e quantas fases são utilizadas. Sacou?
Sim, entendi. Então, com uma banda pequenininha em QAM, você consegue transportar bit pra caramba. Entendi, por causa da combinação, né? A combinação de amplitude com fase. E aí você consegue deixar uma frequência bem restrita. Você continua com a sua mesma portadora, mas aí você vai escalando, só mexendo, vamos dizer assim, na eletrônica para decodificar amplitude e atraso. E aí foge do nosso escopo isso aí, né? O pessoal lá de engenharia elétrica entra nisso a fundo para entender o mecanismo. O que a gente só precisa entender é até aqui. Para a gente, isso vai ser um módulozinho, um chip, né, que a gente vai usar e tá bom demais. Beleza? Beleza, professor. Para a gente fechar aqui, eu vou passar rapidamente, porque isso aqui é mais antigo, né? Transmissão analógica sobre sinal analógico. Aí a gente tem o exemplo de modulação em amplitude, modulação em frequência e modulação em fase. Aqui a gente tem como exemplo a rádio AM, né? A rádio FM e daqui não tem rádio, né? A modulação por fase. Eu não conheço uma aplicação aqui para falar agora. Mas o AM/FM vocês conhecem bem, né? Qual que é a ideia? Ele pega o sinal lá do radialista, lá da música, e modula esse sinal, por exemplo, na amplitude. E aí você tem a rádio AM. A rádio AM, como ela tem frequências bem definidas, e ela varia na amplitude e identificação, ela tem um conjunto de componentes pequeno, né? Porque a frequência dela é bem delimitada. E aí você tem aquele som que você escuta bem cortado, né? Vocês já ouviram rádio AM, né? Você escuta uma filtragem bem forte da voz, né? Você não escuta a voz naturalmente, é uma voz bem filtrada, né? Porque a banda é pequenininha ali. Beleza? Mas para cada rádio, por exemplo, ocupa uma frequência, certo? E aí o sinal ele é transportado dentro dessa frequência modulando na amplitude. Beleza? Então eu tenho basicamente, eu não preciso de tanto gap, porque eu já tenho o afastamento entre as portadoras, porque eu identifico amplitude. E aí você tem lá, por exemplo, a rádio AM lá na frequência de kHz, e cada rádio, vamos dizer assim, 10 kHz, por exemplo. Né? A banda é 2 vezes a frequência central, principalmente. A modulação em frequência é quando eu faço a mesma coisa, só que aí atrelando a amplitude do sinal, né, numa variação de frequência. Por isso eu vou utilizar uma banda bem maior, né? A largura de banda da rádio, né? Por exemplo, se a gente pegar o exemplo da rádio, ela é bem maior, ó, é 2 mais 1B da frequência, da largura de banda. Por quê? Você tem muito mais componente para representar ali. E por isso que a gente tem aquele áudio muito mais parecido com a voz natural, né? Só que você tem que ter umas frequências de gap para não ter interferência. Né? E para a gente ver isso na prática, a gente tem um analisador de espectro lá no IFES que a gente conseguiria ver essas rádios e os sinais de TV também, que são próximos aí no HF, né, antigamente. Mas é isso, não tem muito segredo não. Tranquilo? Transmissão Tranquilo. analógica é isso em resumo. Tranquilo? Bom, então eu vou, se vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou postar de hoje para amanhã, no máximo sábado, eu posto as aulas com as atividades aí, dando um prazo de uma semana, beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer problema, vocês entrem em contato aí pelo Slack, e aí qualquer coisa a gente marca um papo aí, se for. Mas é tranquilo. Beleza, pessoal? Beleza. Professor, Fala aí. existe a possibilidade do senhor adiar a lista que é para entregar amanhã até sábado? Cara, até existe, mas assim, o desconto que dá, se você não conseguir submeter, você me avisa, porque em tese eu deixei todas as atividades livres para submeter depois. O desconto por Ah, dia tá. é muito insignificativo, assim, Ah, ele só beleza. afeta quando o cara atrasa, tipo, 30 dias, aí dá uma quebrada, entendeu? Não, beleza, então. É porque, assim, é meio chato de ir lá no Ava ficar ajustando esses prazos, então eu deixo esse Tranquilo. combinado. Até para. Mas, assim, o impacto em quem trabalha e às vezes não deu tempo é irrisório, cara. Aí, Beleza, tipo, então. meio décimo, um décimo no máximo, é porcaria. Tá. Beleza, então. Falou, cara?
Falou, valeu. Mas não vai ser por isso que ninguém vai reprovar, não. Fechou. Valeu. Falou, boa noite. Boa noite.